Salve família! Ele era o homem de confiança que chamava Pablo Escobar pelo nome. Um amigo tão frio que sua lealdade mudou o destino das maiores organizações da Colômbia. De um protetor implacável nas prisões a um estrategista de ataques que pararam a Colômbia, a trajetória de Negro Pabón é cercada de segredos, inclusive o de sua própria queda. Hoje, você vai entender por que Pabón tinha tanta influência sobre Escobar. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e considere se tornar membro para apoiar minha produção independente. Bora pro vídeo. Nascido em Medellín em 17 de dezembro de 1954, um dos principais aliados de Pablo Escobar foi Jorge Eli Pabón, mais conhecido como Negro Pabón. Filho de Elias Henrique Pabón e Ana Felícia Londônio, cresceu no bairro La Paz, em Envigado, ao lado de vários irmãos envolvidos no crime. Seu visual marcante, pele escura, cerca de 1,76 de altura e olhos intensos, combinava com sua obsessão por exercícios, que o deixavam rápido e preparado para qualquer situação. Pabón entrou no mundo ilegal junto de Pablo Escobar Gaviria e Gustavo de Jesus Gaviria. No início, realizavam assaltos, furtos em motocicletas, tráfico de mercadorias ilegais e sequestros de membros de famílias influentes. Ele aceitava praticamente qualquer missão que garantisse dinheiro e respeito nas ruas. Em uma dessas ações, Negro Pabón e Pablo Escobar, em uma lambreta, abordaram um policial que transportava o dinheiro das vendas de uma loja. Houve troca de tiros, o agente perdeu a vida e Pablo saiu ferido, mas a dupla levou o dinheiro. Existem rumores que dizem que Pabón também participou, junto com Escobar, Gustavo, Mário Renal e um comparsa chamado Mono, do sequestro do empresário Diego Echevarria, no início dos anos 1970, caso que ganhou enorme repercussão e terminou com o industrial encontrado sem vida. A ligação entre Pabón e Escobar era tão antiga que, anos depois, quando Pablo e seu primo Gustavo foram presos em Bela Vista, foi o próprio Negro Pabón quem os protegeu quando tentaram eliminá-los. Circulava um boato de que seriam informantes das autoridades, e Pabón, já cumprindo pena, interveio imediatamente, deixando claro que eles não estavam ali para delatar ninguém. Desde então, Escobar ficou profundamente agradecido ao Negro Pabón. Ele o havia tirado de uma situação complicada, e Pablo sabia que estava diante de alguém tão duro quanto ele, um homem frio diante do risco, rápido nas decisões e com um espírito moldado pela prisão e pelas ruas mais pesadas de Medellín. Pabón não ajudava apenas os parceiros de sua cidade, mas também os de Cali. Ao lado do irmão, com quem travava grandes disputas e por isso receberam o apelido de os palestinos, deu apoio a Gilberto Rodrigues Orejuela, líder do grupo de Cali, quando este enfrentava problemas com sequestradores. Os irmãos ajudaram a resolver aquela confusão. Eram tão próximos que, sempre que havia partidas de futebol na fazenda dos Rodrigues Orejuela, em Silvia, Cauca, os dois estavam lá, convivendo com os chefes do grupo. Com o tempo, Negro Pabón também foi atraído pelas atividades relacionadas ao comércio ilegal de drogas, algo que para ele era visto como parte natural de seu ambiente desde jovem. Decidiu se lançar nesse caminho. Viajou aos Estados Unidos levando um carregamento de coca. Porém, diferente de Escobar, Pabón não conseguiu escapar da ação das autoridades estadunidenses. Ao chegar ao país, acabou detido por agentes da DEA e antes de acabar a década de 70, já estava condenado por narcotráfico. O destino ainda cruzou seu caminho com o de outro colombiano dentro da prisão. Seu companheiro de cela era Alejo, conhecido como Pinha, ligado ao capo de Cali Pacho Herrera. Pabón acabou criando forte amizade com ele. Dividiam parte da sentença e se defendiam de outros detentos da maneira que fosse necessária. Essa convivência constante fez com que os dois se tornassem grandes amigos. O destino quis que Pinha deixasse a prisão antes. Antes de partir, ofereceu ajuda total a Pabón, que confiou nele e enviou mensagens para sua namorada La Flaca, que morava em Medellín. Porém,
Esses contatos acabaram aproximando Pinha da mulher, que iniciou um romance intenso com ele. A partir disso, nasceu um ódio profundo entre os dois. Quando saiu da prisão, Pabon chegou a vigiar a casa de Pinha nos Estados Unidos para encontrá-lo, mas semanas de buscas frustradas e o risco de ser preso por agentes federais o fizeram desistir temporariamente. Voltou à Colômbia decidido de que, mais cedo ou mais tarde, eliminaria o rival. Do outro lado, ao saber que Jorge estava livre novamente, Pinha se afastou de La Flaca e passou a planejar com frieza a eliminação de Negro Pabon. Assim que retornou ao país, Pabon procurou Pablo. Rapidamente voltou ao círculo íntimo do chefe, sendo um dos poucos que tinha liberdade para chamá-lo pelo nome. O apreço era tanto que Escobar chegou a ceder-lhe um apartamento até que pudesse comprar o seu. Pabon passou então a atuar na linha de frente, ganhando respeito ao montar uma rede de operacionais em Bogotá para missões especiais. Em julho de 1986, veio a ordem direta: localizar e executar o magistrado Hernando Baqueiro Borda, como recado aos juízes que apoiavam a extradição. Missão dada, missão cumprida. No dia 30 de julho, quando o magistrado saía com a esposa em seu carro oficial, Pabon apareceu em uma motocicleta e disparou uma rajada de balas que acabou dando de baixa no magistrado e ainda feriu sua companheira. Tudo poderia ter dado errado, mas o grupo dos Priscos deu cobertura com habilidade. Essa mesma dinâmica se repetiria em 17 de dezembro de 1986, às 6h45 da tarde. Em uma moto, Carro Louco e Negro Pabon seguiram o diretor e jornalista do jornal El Espectador, Guillermo Cano. Aproximaram-se da caminhonete quase sem acelerar. Carro Louco avançou e ficou ao lado da janela do veículo. Jorge, mantendo o braço direito estendido, demonstrou uma frieza absoluta, precisão e pontaria. A poucos centímetros da cabeça do alvo, disparou a rajada fatal. A notícia rodou o mundo e Pablo Escobar foi imediatamente apontado como o mandante. A eliminação de Guillermo Cano se tornaria um símbolo de como a violência buscaria, de algum modo, sua própria resposta, como naquela frase de Rubem Blades, em sua crítica cantada sobre impunidade: a vida te dá surpresas, e surpresas te dá a vida. E como a guerra na Colômbia já acumulava uma lista imensa de quedas, em uma noite de outubro de 1987, quase foi a vez de Negro Pabon. Em um domingo comum, ele foi ao estádio assistir ao jogo de seu time querido, o Independiente Medellín. Estava sem escolta. Ao deixar o estádio, entrou em seu Mercedes esportivo e seguiu em direção ao bairro El Poblado. Enquanto trafegava pela via expressa, foi cercado por 2 homens em uma moto. Um deles atirou sem hesitar. Pabon reagiu com uma manobra impressionante e conseguiu escapar do ataque. Fugiu mesmo após ser atingido por 4 disparos. Por sorte, nenhum deles foi fatal. Apenas um acertou seu braço. Enquanto os outros disparos atravessaram seu corpo sem causar danos graves, Negro Pabon evitou hospitais, buscando refúgio em um dos esconderijos de Pablo. Sua única prioridade era fazer uma ligação. Ele já suspeitava de quem seria o autor do ataque, seu antigo companheiro de cela, Alejo Pinha. Sem ter total certeza, ligou para confrontá-lo, afirmando que seus enviados haviam falhado e que ele continuava vivo. Logo depois, um médico particular confirmou que os ferimentos eram superficiais. No dia seguinte, ele se apresentou a Escobar na fazenda El Bizcocho. Pablo estranhou ao vê-lo ferido e Jorge relatou toda a situação enquanto compartilhavam um momento de conversa. Ao ouvir o relato, Escobar ordenou que localizassem imediatamente os responsáveis pelo atentado contra seu amigo de longa data. Após 10 dias, um dos envolvidos foi capturado. Sob forte pressão, ele revelou que o contato havia sido feito por um homem do bairro Aranjuez, chamado Fábio. Este segundo indivíduo foi localizado e, após um interrogatório severo, confessou que o mandante era, de fato, Alejo Pinha. Fábio não resistiu aos ferimentos do confronto, e o outro executor, encontrado logo depois pela equipe de Pabon, teve o mesmo destino. Para agravar a tragédia, Jorge recebeu a notícia de que seu próprio irmão havia sido eliminado. Tomado pelo ódio e pela dor,
ele confrontou sua companheira de forma agressiva, despejando sobre ela toda a fúria pelo que havia acontecido e deixando avisos claros sobre o destino que aguardava ela e seu amante. Aterrorizada, a mulher alertou Pinha, que fugiu imediatamente para Nova York, tentando escapar do alcance e da retribuição de Pabon. Sem aceitar o rumo das coisas, Pabon conseguiu informações exatas sobre onde Pinha estava nos Estados Unidos. Sabendo que ele sempre teria tempo de desaparecer antes que pudesse alcançá-lo, Negro Pabon decidiu telefonar de madrugada e desafiá-lo diretamente para um acerto final. Ao mesmo tempo, Pablo Escobar percebia que algo não encaixava. Tudo indicava que Pacho Herrera, o influente chefe de Pinha, tinha conhecimento do ataque contra Pabon, sem se importar que Jorge fosse tratado como aliado. Nesse momento, Pablo ligou para Miguel Rodrigues Orejuela pedindo que entregasse Pacho Herrera. Miguel recusou e Escobar respondeu: "Quem não está comigo está contra mim." Cada vez mais ferido no orgulho, Pabon lembrava do irmão e sentia sua vontade de vingança crescer, reforçada por amigos como Carro Louco e Pinina, que diziam: "Não deixe isso assim, se eu pudesse já teria o eliminado 30 vezes." Foi então que Negro Pabon apresentou um plano direto a Escobar: sequestrar alguém importante do lado de Cali. E já tinha um alvo em mente: Hugo Hernán Valência, um poderoso narcotraficante do Vale do Cauca, que era quase um irmão de Pacho Herrera, e sobre quem nem a polícia nem outras agências possuíam qualquer dado. "Podemos pedir até 4 milhões pelo homem", explicou Negro Pabon. Antes disso, Pacho havia oferecido $1 milhão a Pabon para encerrar a confusão com Pinha, mas ele ignorou, embora não rompesse o vínculo que mantinha com Pacho. Valência acabou sendo capturado na fazenda Las Tangas, pagou 4 milhões para recuperar a liberdade, mas depois foi dado de baixa. É importante mencionar que Popeye e Virgínia Valejo afirmaram que a eliminação dele ocorreu meses antes do atentado contra Negro Pabon, como um favor que Escobar teria feito aos líderes de Cali. E que, quando surgiu o problema envolvendo Pinha, Pablo pediu o retorno do favor, solicitando que o entregassem, mas Pacho recusou. A partir daí, a história passaria a avançar do jeito que ficou conhecido. Como se tudo aquilo ainda não fosse suficiente, Pablo Escobar contratou um especialista em explosivos, conhecido como Miguelito, integrante do grupo armado ETA, para treinar seus homens no uso de bombas. Pabon, que havia colocado um dente de ouro nos Estados Unidos, seguiu para Cali junto de Pinina, Cuco, Popeye, Cuchilha e outros membros do grupo. A ordem de Pablo era clara: detonar um carro carregado de explosivos quando a caminhonete de Pacho Herrera passasse pela emboscada planejada. Porém, o plano foi cancelado quando Pinina pressionou o controle remoto e o detonador falhou. Pacho escapou por um triz. A queda de Valência e o ataque contra sua vida deixariam uma vingança gigantesca no ar. A resposta veio rápido. Em 13 de janeiro de 88, uma explosão com grande quantidade de dinamite atingiu o edifício Mônaco, propriedade do chefe. Esse atentado se tornaria um dos gatilhos da guerra entre os cartéis de Cali e Medellín. O conflito estava declarado, mas Escobar também continuava sua luta direta contra o Estado. Ele ordenou que Negro Pabon e Popeye sequestrassem o candidato à prefeitura de Bogotá, Andrés Pastrana. Porém, como Pabon estava envolvido em sua disputa com Pinha, deixou toda a execução nas mãos de Popeye, entregou o plano completo e continuou apenas dando suporte. No dia 18 de janeiro, Andrés Pastrana foi sequestrado, após Jorge fornecer as armas usadas por Popeye e ajudar no planejamento para que tudo ocorresse com precisão. Em 25 de janeiro, Pastrana foi localizado pelas autoridades. Enquanto isso, Negro Pabon, ao lado de Pinina, Pitufo, Popeye e outros sicários da organização, participou do ataque contra o procurador Carlos Mauro Royos. Para quebrar a euforia do governo após o resgate de Pastrana, Escobar ordenou a eliminação do procurador. Porém, em 29 de março de 1988, os sicários da organização quase foram capturados por oficiais da 4ª Brigada do Exército. Junto com os outros, tentaram fugir pelos fundos das casas quando um soldado surgiu no caminho. Pablo reagiu na hora e disse: "Abaixe o fuzil, soldado. Somos do F2 e estamos em operação. Pode se retirar." O militar, então, dá meia volta
e se afasta por um instante, indo atrás de um oficial que vinha na direção do grupo. Ele queria confirmar o que tinha acabado de ouvir, mas Pablo, Negro Pabón e os demais já continuavam a fuga. Em 1989, Escobar descobriu que o DAS estava virando um centro de torturas e que dali era coordenada a inteligência de Cali contra a organização de Medellín. Após alguns dias, Negro Pabón recebeu a ordem de Pablo para seguir o general Maza Márquez, diretor do DAS, e acionar um carro-bomba contra ele. Cuco viajou para Bogotá, preparou o veículo e o entregou a Jorge. Pabón detonou o carro-bomba na Carreira 7ª, ao norte da cidade. A rotina do general havia sido estudada em detalhes por Pabón. Porém, no dia do ataque, uma mulher que ultrapassava pela direita com seu carro ficou bem ao lado do veículo blindado do diretor, recebendo toda a força da explosão. O automóvel do general ficou destruído, mas, graças à blindagem, ele conseguiu sair, atordoado e auxiliado por 2 seguranças. 7 pessoas acabaram eliminadas. Ataques semelhantes continuaram ocorrendo entre os grupos e o conflito só aumentou dia após dia. Apesar de Jorge ter sido um dos principais catalisadores do conflito, ele curiosamente manteve certa amizade com os irmãos Rodríguez Orejuela. Ele chegou a viajar para Cali para se reunir com Pacho e Herrera e, desta vez, tentar selar um acordo de paz. No entanto, tudo foi feito sem o apoio de Pablo Escobar, que jamais desistiu de seu objetivo de eliminar Pacho. Essas aproximações com a cúpula de Cali foram tão produtivas que existem relatos de que Herrera e o Pabón chegaram a articular juntos o envio de uma remessa de coca para a Europa. Pouco tempo depois, Pabón deixou a Colômbia, iniciando sua jornada pelo Panamá. Foi lá que ele realizou uma chamada solicitando o envio do dinheiro, mas a mensagem acabou chegando até Alejo Pinha. Em vez do recurso financeiro, o que chegou até ele foi um enviado de Cali, que o executou no saguão de um luxuoso hotel panamenho em 15 de agosto de 1990. O corpo atribuído a Pabón foi trasladado para a Colômbia e sepultado no cemitério Jardines Montesacro, curiosamente próximo de onde hoje repousa o próprio Escobar. Entretanto, o mistério não termina aqui. Existem versões afirmando que toda essa história foi uma encenação e que o homem enterrado ali seria, na verdade, um de seus irmãos. A teoria sugere que Pabón simulou o próprio fim no Panamá para escapar de seus inimigos e das autoridades. Fortalecendo essa tese, existe um registro matrimonial em Medellín datado de 1994, 4 anos após sua suposta morte, em nome de Jorge Eli Pabón. Jorge Eli Pabón foi apenas uma das peças em um tabuleiro de xadrez muito mais complexo e perigoso. Mas, enquanto o Império de Medellín ruía, no México, um homem aprendia com esses erros para construir o domínio mais duradouro da história: Ismael El Mayo Zambada. Como ele conseguiu permanecer invisível por décadas enquanto todos os outros caíam? No vídeo que está aparecendo agora na sua tela, clique nele e descubra os segredos da ascensão e da estratégia de sobrevivência do verdadeiro mestre do cartel de Sinaloa. Até a próxima!